Meus irmãos, vamos agora ouvir a voz do Senhor em sua palavra e na pregação da mesma. E para isso nós voltamos ao primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 12, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 16 a 24. Temos duas perícopes aí, dois trechos, que falam sobre a separação das tribos de Israel. Eu farei a leitura então, irmãos, que como avisamos aqui aos queridos, irá do versículo 16 até o versículo 24, desse capítulo 12, do primeiro livro dos Reis. Atentemos melhor à leitura da palavra do Senhor, que nos falará. Diz assim o texto sagrado, inspirado por Deus. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então, Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, nós estamos agora quedados diante da Tua palavra, esperando por Ti sermos instruídos, sermos transformados, santificados, para que o Senhor nos faça servos, ó Pai, do Senhor e uns dos outros. Abençoa-nos enquanto ouvimos a pregação da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Rei, Senhor que se fez servo, e foi exaltado sobre tudo e sobre todos. É no nome dele, do Cristo bendito, do nosso mediador, que nós oramos. Com perdão dos nossos pecados o fazemos. Amém. Meus irmãos, desde domingo passado, último, nós temos visto que quando Salomão morrera e foi a descansar com os pais antigos, Roboão, seu filho legítimo, assentou-se no trono de Israel, como reino unido, como seu pai havia tido, como de fato seu avô Davi também havia sobre ele governado, o reino de Israel, as 12 tribos. Só que nós também ficamos sabendo que havia um homem efraimita chamado Jeroboão. E que esse homem tinha muitas habilidades, era um israelita com muitas habilidades, muitas capacidades. E Salomão, antes de Roboão, tinha feito deste Jeroboão o seu chefe dos serviços
pesados, o grande administrador dos serviços pesados sobre a casa de Israel. Nós então somos informados pelo texto sagrado que este Jeroboão, que agora se tornava um dos administradores de Salomão, pai de Roboão, estava andando certa feita por um lugar deserto e um profeta chamado Aías foi ter com ele. E disse a ele, tendo tirado o profeta a capa que trazia e rasgado-a em 12 pedaços, disse a Jeroboão, Deus te dará das 12 tribos de Israel 10 tribos, por causa do pecado de Salomão, de se envolver com mulheres pagãs e adorar seus falsos deuses. Sabedor disso, Salomão busca matar Jeroboão, porque agora ele sabe da profecia, que Jeroboão haveria de ser rei também sobre Israel com 10 das 12 tribos, e que Salomão e os seus filhos ficarão apenas com 2. Jeroboão foge, como não diz o texto sagrado, para o Egito, é mantido na proteção do faraó, debaixo da proteção de faraó. Então Salomão, que o perseguia, morre. E agora, como nós falamos no início, Roboão se assenta no trono. Jeroboão, sabendo que Salomão morrera, e que Roboão agora se assentava no trono de Israel, vai para Jerusalém, para, de certa forma, reivindicar aquilo que Deus lhe havia prometido, as 10 tribos. Mas ele não faz isso de maneira aberta. Ele vai e junta o povo de Israel para fazer algumas exigências a Roboão, colocando a questão da seguinte forma: seu pai nos tratou com o jugo pesado, então alivia o jugo, senão nós não te serviremos. E assim Jeroboão falou pelo povo de Israel. E vocês se lembram que Roboão então disse, olha, vocês voltem para suas casas, me deem 3 dias para pensar na proposta, que vocês me servirão se eu aliviar o jugo de vocês, a opressão que vocês dizem que meu pai colocará sobre vocês. E aí vocês retornarão depois de 3 dias e eu vos darei a resposta. E o texto diz que eles se foram para casa, os de Israel, e deram a Roboão 3 dias. E o texto, como nós vimos no ano passado, diz que Roboão foi à procura dos anciãos de Jerusalém, aqueles homens velhos, experientes, que tinham servido ao seu pai. Aliás, esses homens eram a última fortaleza da sabedoria de Salomão, que já se fora com a morte dele. Então, que grande herança Roboão tinha nesses anciãos, porque eles eram a última reserva de sabedoria, porque eram aqueles velhos que haviam servido com seu pai, Salomão. Então, Roboão disse, o que vocês, anciãos, dizem que se deve responder ao povo e ao que o povo pede? E os anciãos disseram, responda a eles de maneira a dizer sim à proposta que eles trazem. Alivia a carga sobre eles, e eles te amarão. Aí Roboão os ouve, diz o texto, mas depois ele vai consultar os seus amigos de juventude, que o texto chama de jovens aqui. Eles nem eram tão jovens na época. Eles deviam ter na faixa de 30, 40 anos, uma vez que Roboão começa a reinar com 40, 41 anos. Mas eram muito jovens comparado aos anciãos de Israel. E então Roboão diz, o que nós devemos responder? Já mostrando a inclinação de que estariam com eles. O que nós devemos responder? Aos anciãos eles dizem, o que vocês responderiam? Mas para os seus amigos, o que nós vamos responder? E aí eles disseram, olha, você deve responder o povo de maneira dura. Diga a eles que o seu dedo mínimo, a menor parte do seu corpo, que é o que diz o hebraico, é mais grosso que o lobo de seu pai. Ou seja, que os ombros de seu pai. Ou seja, se o meu pai foi duro com vocês, vocês não sabem o que é dureza. Vocês vão me conhecer. E se meu pai vos castigou com chicotes, eu vos castigarei com escorpiões. Escorpiões eram chicotes também, uma espécie de chicote, mas com requintes de crueldade. Era um chicote que nas suas pontas tinham pregos, pedaços de ferro que dilaceravam a carne com a qual aquele chicote era açoitado. E assim, Roboão, e nós vimos no domingo passado o perigo que é quando nós nos cercamos só de pessoas jovens, né? Nós vimos isso. O perigo de ministério só de jovens, que estão tão em voga, né? Igreja só para jovens. O perigo que isso é. E como isso é contrário à Bíblia. A Bíblia nos chamou para vivermos com todas as faixas etárias que, de fato, estão
no povo de Deus. Velhos instruindo jovens, crianças sendo cuidadas pelos pais, todo o povo de Deus. Esse negócio de ministério só para uma faixa etária, isso vai contra a Bíblia e prejudica, não ajuda, como nós vimos no último domingo. Mas Roboão preferiu seguir os jovens, conselho dos jovens, desprezou o conselho dos anciãos e respondeu duramente ao povo de Israel, quando o povo de Israel voltou. E agora, no texto que lemos, no versículo 16, é a resposta de Israel. É assim então? Quer dizer que o Senhor nos tratará com mais dureza ainda? Então que herança nós temos na casa de Davi? Qual a nossa esperança de sermos aqui bem tratados? Israel, para as suas tendas, a casa de Davi, que cuide dela. E é isso que está, começamos a ver agora, no versículo 16. Olha aí. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu então dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, é uma ordem aqui. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel, diz o autor de 1 Reis, se foi às suas tendas. Por que Israel fala com Davi, como se estivesse falando com Davi? Que parte nós temos com Davi? Que herança temos do filho de Jessé? Cuida agora da tua casa, ó Davi. Como se Davi estivesse ali. Nós sabemos que Davi já havia morrido e ido ter com o Senhor. Ele já não estava ali. Mas a ideia é que a casa de Israel toma o nome de Davi. Ele é o representante da casa, é a família, a linhagem, o reino de Davi. Por isso eles falam com Roboão e com o reino de Judá como casa de Davi, tendo o nome de Davi mencionado no lugar dos seus descendentes aqui. Irmãos, nós não devemos achar que essa indisposição que nós vemos aqui de permanecer junto à tribo de Judá, a capital do reino de Israel, era de agora. Isso já vinha de antes. A ideia aqui é que esses Israel esperavam apenas uma oportunidade para fazer o que sempre desejaram, viver independentes de Judá. Prova disso é que, meus irmãos, Davi, o rei Davi, que era avô de Roboão, já havia enfrentado uma guerra civil entre tribos do norte e tribos do sul. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 2 até o capítulo 4. Já havia, de fato, uma tensão no início do reinado de Davi. A gente está falando de anos atrás. Já havia uma indisposição das tribos do norte se submeterem às tribos do sul. E isso não é tão longe, Renata, do nosso contexto, né? Às vezes querem criar algum preconceito, alguma disposição com regiões do nosso país, não é verdade? Sul contra norte, não é verdade que tem isso? Às vezes as pessoas querem criar essas coisas. E, obviamente, una-se a isso o coração do homem pecador, já disposto à inimizade. Coloque-se fogueira nisso, então pronto. Não era diferente aqui. Os homens de hoje não eram diferentes dos homens do passado. São a mesma coisa, irmãos. Só muda a roupa e a tecnologia. Mas o coração é o mesmo. O comportamento é o mesmo. Por isso que a Bíblia é maravilhosa também. Porque nos vemos aqui nessas coisas. Mas veja, já havia tido indisposição das tribos anteriormente. Lá em 2 Samuel 20, Davi também enfrentara outra possível rebelião por um benjamita chamado Sabá. Isso está lá em 2 Samuel 20. Então Davi tinha, desde o início, do reino unificado, Irineia e Valéria e Diácono Jessé e Leandro querido, já havia, Elião, uma tensão, um exercício hercúleo de manter as tribos unidas. Porque desde o início já tinha uma ideia de independência, de não sujeição a Judá. E agora nós vemos apenas uma ponta, ou seja, um motivo final que levou à separação definitiva. Mas aquela indisposição já havia desde muitos anos. Versículo 17, veja aí. Quanto aos filhos de Israel, diz o autor de 1 Reis, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Quem são esses filhos de Israel? Irmãos, aqui é uma coisa importante. A partir de agora, no primeiro livro dos reis, desse capítulo em diante, e no segundo livro dos reis, toda vez que falar de Israel, está falando de um reino separado do reino de Judá.
Israel agora não é todo o reino com as 12 tribos. Elas seriam aqui, como foram, separadas. 10 tribos comporiam o reino chamado Reino do Norte, que teria o nome de Israel. E 2 tribos restantes, Judá, que era a tribo da casa de Davi, e Benjamim, comporiam o Reino do Sul, chamado Reino de Judá. Então, a partir de agora, o reino dividiu. E nos textos à frente, você verá quando fala do reino de Israel, está falando das 10 tribos do norte. E quando fala reino de Judá, está falando das 2 tribos do sul. É assim que a gente vai passar agora a acompanhar. Quando fala o reino de Israel, você já sabe, 10 tribos do norte, com Roboão lá, o primeiro rei. Melhor, Jeroboão, o primeiro rei. O reino de Judá, 2 tribos do sul, com os reis da casa de Davi. Ok? Mas olha só então, quanto aos filhos de Israel, diz o versículo 17, porém, veja, não é todos os filhos, mas aqueles que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Depois irmãos, aqui diz o texto que muitos que eram de tribos do norte, certo? Passaram a ser habitantes de Judá, vieram para morar mais próximo da capital do reino, de Jerusalém, onde havia ali a concentração da vida política e religiosa, porque Jerusalém era a capital do reino. Então muitos israelitas do norte desceram para o sul e foram ali se estabelecer, morar ali. O que o texto está dizendo é que esses filhos de Israel do norte, eles não voltaram para o norte, eles continuaram ali e Roboão, filho legítimo de Davi, reinou sobre eles. Então está explicando que nem todos os israelitas do norte se colocaram debaixo do governo de Jeroboão, porque eles moravam no sul. E eles permaneceram debaixo do reinado da casa de Davi, no caso aqui de Roboão. Vamos ver mais. Versículo de número 18, olha o desastre, a falta de sabedoria que Roboão demonstrou. Vamos ver juntos? Leiamos. Então, o rei Roboão irmãos, Roboão aqui, meus irmãos, nos dá uma lição de diplomacia, como não fazer. Como não fazer diplomacia. É o ponto aqui. Lhe faltou, já como desde o início vemos, ao deixar e desprezar o conselho dos anciãos e optar pelo conselho dos jovens, seus amigos de juventude, falta a ele aqui sabedoria de novo. Irmãos, enviar logo o superintendente dos trabalhos forçados, o chefe dos escravos, para procurar uma espécie de reconciliação. E o texto, Jonathan, nem diz que é uma reconciliação que Roboão, a princípio, está procurando. Diz o texto que ele enviou Adorão, esse chefe dos trabalhos forçados, às tribos do norte. A gente não sabe se ele estava procurando uma reconciliação ou enviou o chefe dos trabalhos forçados para fazer ameaça ao povo, dizendo que se eles não voltassem, haveria uma guerra. Nós não sabemos. Mas que escolha infeliz. Que escolha infeliz. Irmãos, nós precisamos da sabedoria divina. A sabedoria do alto, que Tiago diz, que é pacífica, que é de boa vontade, que vem de Deus. Aquela que é segundo a palavra do Senhor. Porque às vezes nós temos que decidir quem enviaremos, como falaremos, quando agiremos, não é verdade? No nosso dia a dia nós devemos tomar decisões para resolver conflitos em casa, no trabalho, na igreja. E nós precisamos do auxílio do Senhor, de sua palavra e de buscar em oração para que Ele nos ilumine, para que nós saibamos como falar e quando falar. A Bíblia diz que o coração do sábio sabe o tempo e o modo. O coração daquele que ama o Senhor Deus, que observa segundo os seus mandamentos, que tem intimidade e temor do Senhor, essa pessoa sabe quando agir, quando falar e como agir, como falar, porque Deus o conduzirá. E meus irmãos, eu tenho certeza que vocês são como eu sou, carente de Deus e um pecador, porém redimido. E o quantas vezes nós trememos com aquilo que devemos falar ou a hora que devemos agir.
em saber como fazer isso. Pois a Bíblia diz que quem pede sabedoria a Deus, Deus dá. Busque ao Senhor, ore ao Senhor, conheça a palavra do Senhor. A Bíblia diz que aquele que anda com o sábio, sábio se tornará. Irmãos, Deus é sábio, o mais sábio entre os sábios. Incomparavelmente, é a própria sabedoria, a pessoa de Deus. Quem vive e anda com Deus se tornará sábio, terá de sua sabedoria. E não agirá, como aqui no caso, Roboão agiu, com imprudência, sem pensar naquilo que estava fazendo. Por isso fez tão errado e por isso acabou tão mal. Porque o que aconteceu? Adorão foi apedrejado e morto. Diz o texto aí, olha aí. Então o rei Roboão enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém todo Israel apedrejou e morreu. Talvez ele tenha ido lá mesmo para forçar Israel a voltar à submissão a Roboão e feito ameaças. E aí, irmãos, como diz a Bíblia, a palavra dura suscita a ira, irmãos, mas a branda desvia o furor. Se Roboão, ele mesmo em pessoa, tivesse ido para conversar com o seu povo, talvez o povo tivesse ouvido, mas provavelmente ele enviou o chefe dos trabalhos forçados para ameaçar o povo, e o povo o exterminou. Veja aí o versículo de número 18, o final dele. Mas o rei Roboão conseguiu tomar, ou seja, vendo-se ameaçado também, né? Uma vez que o povo mataram o seu representante, eles não poderiam matá-lo também, se não respeitaram o representante, ok? É uma ameaça ali real. Então o Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Esse ano aqui, meus irmãos, é aproximadamente o ano de número 930 ou 31 a.C. É nesse ano que o reino melhor de Israel é dividido em dois reinos, reino do norte, reino do sul. Então nós estamos aqui no texto mais ou menos em 930, 931 a.C. E a partir daí, agora o reino não mais se unirá. Agora Israel são dois reinos, reino do norte, reino do sul. E é isso que diz aqui o texto, olha o versículo 19. Assim, Israel se manteve rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Aí, versículo 20. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão vinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Primeira coisa que nós pensamos aqui, meu querido bacharelando Juan e Daniel, querido, e Júlia, Renata, Diácono Felipe, peraí, mas Vitória, foi só a tribo de Judá? Já não ouvimos falar que a de Benjamim também seguiu a Roboão? Tanto que é verdade que Benjamim estava com Roboão e com a tribo de Judá, que o próprio texto aí seguinte nos fala, versículo 21 diz assim: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Benjamim também estava. E aqui diz que só a tribo de Judá é que seguiu a Roboão. Por quê? A ideia aqui é que o autor se concentra na tribo mais importante. Benjamim, irmãos, era uma tribo muito pequena. Então não fazia diferença nenhuma. É mais ou menos como alguém dissesse, né? Olha, tem me ajudado fulano na obra lá, e alguém quem ouve diria, ué, mas o ciclano também, mas não faz diferença nenhuma. Você fica dormindo. Quem me ajuda mesmo é o seu fulano. Essa é a ideia aqui. A tribo de Judá, ela é, de fato, aqui dita como a única tribo, porque ela é que importa. Ela é muito maior do que Benjamim. Benjamim é pequena, embora Benjamim também estava junto da tribo de Judá e debaixo do governo da casa de Davi. Mas, meus irmãos, vejam aqui, irmãos. Jeroboão é feito rei sobre Israel. E é interessante que você percebe aqui, Diácono Fabiano, Marcelo, querido, meu irmão presbítero Maico, se percebe aqui que não há nenhum sacerdote profeta nessa coroação de Jeroboão. Isabel, não há, minha irmã, nenhum profeta nem sacerdote. E a ideia aqui é a seguinte, que Deus tem um compromisso com a casa de Davi. Embora, vocês se lembram que quando Deus enviou o profeta Aías a Jeroboão, ele disse, através do profeta Aías, o seguinte a Jeroboão: se você obedecer
e andar nos meus caminhos, Jeroboão, eu farei do seu reino de Israel, uma casa estável. Deus prometeu isso aí. Mas o compromisso da aliança de Deus em fazer uma casa eterna, que é diferente de uma casa estável. Uma casa estável não é em si mesma uma casa eterna. O de fazer uma casa eterna é com a casa de Davi. É por isso que nós vemos aqui a ausência de profeta e sacerdote. Ou seja, o compromisso de Deus mesmo é com Judá, é com a tribo de Judá, com a casa de Davi. É dali que sairia o rei eterno, para reinar eternamente, que é o Senhor Jesus Cristo, chamado também de Filho de Davi. É por isso que nós não vemos sacerdotes e profetas aqui, porque esse reino é uma obra humana, não é uma obra de Deus. A de Judá é uma obra de Deus, porque dali sairá aquele que há de governar eternamente. Então é importante ver, porque todos os reis anteriores, Davi, Salomão, você tem um sacerdote, tem um profeta junto. Aqui você não tem, porque aquele rei de Israel saiu se rebelando contra a casa de Davi, quando eles deveriam se submeter. Eles se rebelaram. Aquele reino não pode permanecer. Como não permaneceria? Depois do cativeiro, lá pelo ano 722 a.C., cativeiro assírio, o reino de Israel foi destruído, nunca mais se levantou. Mas é interessante que o reino de Judá também caiu sob cativeiro, em 580, 90 antes de Cristo. Mas ele se reergueu. Ciro foi enviado, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, foi colocado um rei ali e ele permaneceu. Ok? O reino de Judá permaneceu, do qual veio Cristo. Certo? Lembra que quando Cristo veio, havia um rei de Judá, ilegítimo, que era Herodes, mas havia um reino de Judá, do qual Cristo seria o rei eterno. Então é interessante isso. Esse rei de Israel estava fadado ao fracasso. E a falta de um sacerdote e um profeta aqui mostra já isso desde o início. Que Deus não está naquilo. Que aquilo é um empreendimento humano. Ok? Essa aqui é o que demonstra. Mas vamos lá, caminhar. Roboão, então, agora no versículo 21, ele percebeu, irmãos, Roboão, que o seu reinado estava falhando. Mas ele não ia desistir. Ele iria lutar, ou tentar lutar, para unificar o reino de novo. E ele vai usar para isso, a sua força militar. Ou pelo menos planejou usar. Como diz o texto aí 21. Olha aí, versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, lembra que ele fugiu, né? Lá do norte, fugiu do norte e voltando para Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180 mil escolhidos, destros para a guerra, ou seja, aqui a ideia de destros para a guerra são homens capazes, guerreiros profissionais, para pelejar contra os seus irmãos aqui, né? Contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Então a ideia aqui é o seguinte: Roboão não estava satisfeito em governar apenas as duas tribos de Judá e a pequena, quase insignificante tribo de Benjamim. Ele desejava governar todas as tribos, como governaram seu avô e seu pai. Assim, o palco estava montado, irmãos, para uma guerra civil total. Porque as tribos do norte não querem servir a Roboão. E Roboão exige ser servido e não quer servir, como não quis servir as demandas, quando foi procurado por Israel e Israel exigiu um trato menos duro. Ele não queria servir. Então nós temos aqui dois homens, Jeroboão do norte e Roboão do sul, que não querem servir, querem ser servidos. E onde há uma configuração assim, a guerra. A guerra, irmãos. Quando você tem duas pessoas que não querem servir e querem ser servidas, você pode esperar uma guerra. E é isso que o texto está apontando. Roboão, ele não quer abrir mão de 1 centímetro do seu governo, ele quer tudo. Assim como Jeroboão também. O que está aí ao horizonte é uma guerra civil novamente em Israel, agora com os reinos divididos. Ou melhor, com o reino dividido. Mas aí o que acontece? Deus intervém com misericórdia. Mesmo nesse contexto de juízo, porque a gente sabe que Deus está fazendo tudo isso, lembra? Tudo isso é por conta de Salomão e o seu pecado, lembra? Lembra que a gente já falou aqui? Que pecados têm consequências terríveis e danosas, que nós nunca sabemos onde pecados nossos podem nos levar. A gente peca em pequenas coisas e aquilo pode se tornar grande. Isso tudo aqui é por conta do pecado de Salomão, que Deus agora está trazendo as consequências. Ok? Toda essa tragédia aqui. Então Deus está nisso. Mas mesmo em juízo, Deus usa da sua misericórdia. Ele fará isso através de um profeta que proibirá, segundo a palavra do próprio Deus, a guerra entre
os irmãos do norte e do sul. Olha aí, versículo 23, caminhando aí para o final do nosso texto, até o versículo 24. Olha aí. Porém, quando estavam prontos os do sul, Roboão, para guerrear, né, como nós vimos, contra o reino do norte de Jeroboão, olha aí. Porém, veio a palavra do Senhor Deus a Semaías, homem de Judá, dizendo, homem de Deus, dizendo, fala a Roboão, filho de Salomão, aí sim, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo, e qual que era a palavra do Senhor? Para Roboão e o povo do reino do sul. Assim diz o Senhor, vamos ler juntos? Não subireis, nem pelejareis. Irmãos, perfeito, por favor, continuar, né? Maravilha, meus irmãos. Eles obedeceram a palavra do Senhor, voltaram, como o Senhor havia lhes ordenado. Irmãos, nós já vimos que o reino dividido foi um ato de justiça de Deus contra os pecados da casa de Davi por meio de Salomão. Nós vimos isso. No entanto, Deus agiu aqui com misericórdia, não permitindo que o seu reino fosse destruído. Dividido sim, destruído não. E é interessante isso, não? Como isso é verdade para nós também. Às vezes nós pecamos e Deus nos corrige, mas não nos destrói. Graças a Deus. Embora nós merecíamos ser destruídos. Mas Ele não faz isso. Ele nos corrige duramente, com vara dura. Mas o fim não é a destruição do seu povo. É o arrependimento. É a correção do seu povo. Daí você vê isso na história de Israel. Deus está corrigindo o povo, dividindo o reino. Quando o povo vai se destruir, Deus intervém. Não. Diga a Roboão para não subir contra os seus irmãos. Eu não permitirei destruição do meu povo. Deus assim age com misericórdia. Ele faz isso através de um profeta. Aqui ele é chamado de homem de Deus. Que em outras palavras significa um profeta. Um homem de Deus é um profeta aqui no caso, nesse contexto. De nome Semaías, como diz o texto. E Semaías, falando com autoridade divina, disse às tribos do sul que não deveriam ir à guerra contra os seus irmãos. A tragédia, irmãos, do reino dividido era da vontade de Deus. Era a obra de Deus, lembram? Olha o que diz o versículo de número 24, no finalzinho. Cada um volte para a sua casa, porque este reino dividido, eu é que fiz. Eu é que fiz isso, porque eu é que fiz isso, diz o Senhor. Lembra que a gente falou que as tragédias que nos acometem, que são pelo quais somos acometidos, tem Deus por trás. Mesmo que seja sofrido o que nós passamos, Deus está por trás, com um santo, bom e justo propósito. Esses textos são difíceis, né? Porém estão na Bíblia. Quando Deus diz, eu é que fiz isso. Mas o Senhor pode fazer? Não, eu fiz isso. Para julgar, para corrigir, para trazer arrependimento, para trazer santificação. Foi eu que fiz isso. O Senhor governa sobre todas as coisas, sobre toda a providência. As coisas boas, que nós julgamos boas, que nos acontecem, e as tragédias também. O Senhor é que faz essas coisas. Irmãos, essa doutrina é muito profunda. E às vezes é difícil de submeter a ela. Mas que Deus queira, meus irmãos, que todos nós sejamos abençoados no nosso coração, para que quando e se Deus assim se agradar, alguma tragédia nos alcance, nós olhemos além da tragédia e vejamos a boa mão do nosso Pai querido, que não erra naquilo que faz. Que Deus nos ajude, irmãos, para que o desespero e a incredulidade não nos alcance nessas horas terríveis. Para que nós olhemos além delas e ouçamos o Senhor dizer a nós: filho, eu é que fiz isso. E nós devemos confiar. Lembra de hoje de manhã, quando Jesus lava os pés dos discípulos? O que eu faço agora, vocês não compreendem agora. Vocês compreenderão depois. Confiemos em Deus, que faz todas as coisas segundo o seu propósito. Ok? Mas Ele não permitiria que o seu povo fosse destruído. E agora, irmãos, olha o final do texto.
E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Irmãos, notavelmente aqui, caminhando para o fim, e para a nossa aplicação final, notavelmente você vê o rei Roboão e seus homens não lutarem contra a vontade de Deus. Na verdade, isso é notável, porque você não espera isso. Do jeito que as coisas estão indo, em Roboão desprezar o conselho dos anciãos, em Roboão errar e mandar o chefe dos trabalhos forçados para falar ao povo do norte, você espera que ele passe por cima do profeta. Mas notavelmente o que acontece? Ele ouve o profeta e obedece. Semaías, esse profeta, homem de Deus, só aparece na Bíblia aqui. É a única vez que ele aparece. Mas ainda assim teve papel decisório para que se evitasse uma terrível guerra civil entre Israel e Judá. Ele era o portador da palavra de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, tem o poder de mudar o curso da história. Também a palavra de Deus tem o poder de mudar a vida de um homem. Até mesmo de Roboão, que era um homem que escolhera viver para si mesmo, desprezar os conselhos, viver segundo o que entendia, ao invés de servir o reino de Deus. Agora você vê ele tomando a decisão certa, porque a palavra de Deus veio a ele. Em vista de tudo isso que acontece nesse capítulo até agora, dificilmente, como nós dissemos, esperaremos que Roboão obedecesse à voz do profeta. Mas Deus disse a ele não ir à guerra, e ele ouviu e obedeceu. Deixa eu lhes falar aqui, indo para o fim, a aplicação que nós temos para a nossa vida acerca disso. Irmãos, Roboão falhou, mas Deus em sua misericórdia enviou a sua palavra a ele e ele a obedeceu. Nós aprendemos que mesmo com nossos erros de outrora, Deus em sua palavra nos chama mais uma vez a dar ouvidos a ele e a obedecê-lo. O final surpreendente da história de Roboão é um lembrete de que Deus não desiste de nós. Não é verdade, Ricardo? Deus poderia ter desistido de Roboão, que deixou de ouvir o conselho dos anciãos, agindo tolamente. Não se importou com o reino de Deus, mas com a sua vontade, sendo duro com Israel, não importando se ia dividir a nação e como dividiu. Mas Deus não desistiu de Roboão. Deus não desistiu daquele filho de Davi, com quem Deus fez uma aliança. Deus enviou sua palavra. Irmãos, nós ainda hoje temos a oportunidade de ouvir a graciosa palavra do Senhor e de deixar nossos erros todos e passar a obedecer. Veja, irmãos, aconteceu com Roboão, com todo Roboão. Pode acontecer comigo e com você também, que muitas vezes agimos como todos. Mas nunca é tarde para ouvir a voz do Senhor e se arrepender dos maus caminhos. Mesmo depois de todos os erros todos que cometemos, ainda podemos encontrar sabedoria. Deus tem nos falado ainda por meio das Escrituras, da pregação de sua palavra, chamando-nos a seguir a Cristo como nosso Rei. Ele nos convida hoje, irmãos, a fazer a escolha certa da vida e continuar a fazê-la sempre. Mais uma vez nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Irmão, querido, não importa se outrora você decidiu tolamente. E assim como eu creio que isso é verdadeiro para vocês também. Que nós tomamos decisões tolas na nossa vida. Mas agora nada disso importa, porque a graça de Deus desconsidera tudo isso. Ele te oferece um novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Ele deseja te fazer feliz. Como disse um teólogo, o negócio de Deus é a felicidade. O negócio de Deus é a felicidade. E Deus te chama a abandonar os seus erros de outrora e não se importar com eles mais, e te restaurar e te dar sabedoria para uma nova vida, um novo caminho de acerto e de bem-aventurança, felicidade, segundo a palavra dele. Como Roboão o tolo teve uma nova chance, nós também, muitas vezes tolos, temos uma nova chance de dar ouvidos à voz do Senhor. Outra aplicação que esse texto nos traz é que ele nos coloca diante de uma escolha. Qual escolha? A de servirmos
ou de sermos servidos. Toda esta tragédia em Israel é por conta de dois homens que resolveram ser servidos, como a gente disse outrora, e não servir. Jeroboão não queria servir, a não ser que antes fosse servido. Roboão não ia servir. De fato disse, vocês têm que me servir, eu tenho que ser servido. E disso resultou toda a guerra, toda a tragédia que acompanhou todo o reino de Israel e todo o reino do sul, Judá, até o cativeiro, até quando Israel foi destruído e Judá permaneceu. Irmãos, nós também todos os dias somos colocados diante dessa escolha: sermos servidos ou servir. Ao fazer sua escolha, lembre-se da palavra de Jesus que nós lemos no culto, lá em Mateus 20. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos dominam sobre eles, e seus maiorais exercem sobre eles autoridade. Mas entre vós não será assim, não deve ser assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande entre vós, não é aquele que deseja ser servido, mas aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Jesus chama a nós, seus discípulos, para uma vida e comportamento diferente. Não a desejar o serviço de outros, mas a desejar servir a outros. É interessante que o sermão de hoje de manhã falou sobre serviço. E na providência de Deus, o sermão de hoje à noite também. Nós vimos no sermão de manhã Jesus lavando os pés e servindo, dando a lição de serviço humilde e amoroso aos seus discípulos. Agora nós vemos a guerra que acontece entre dois homens que não desejaram servir, ou seja, que não seguiram o mandamento e o exemplo de Cristo. É a providência de Deus, certamente, que quer fazer com que nós todos pensemos esse domingo sobre servir e não ser servido. Jesus, nosso exemplo maior, o Rei servo, não só disse isso, não só ordenou que nós servíssemos, mas também praticou. E ele é um rei, mas um rei completamente diferente de todo o rei que nós conhecemos. Ele é o rei que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus serviu, irmãos, e serviu até a cruz, onde ofereceu sua vida pelos nossos pecados. Agora, vivos por sua morte, Jesus se torna o padrão do nosso serviço no reino de Deus. Jesus nos chama, irmãos, a viver do jeito que ele viveu e a seguir o caminho que ele mesmo percorreu. Pois João, o apóstolo, diz o seguinte: aquele que diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Se eu digo ser cristão e vivo exigindo que os outros me sirvam e nunca me disponho a servir ninguém, eu não estou em Cristo. Porque aquele de João, que diz estar nele, deve andar como ele andou. Existem, portanto, irmãos, aqueles que servem e aqueles que exigem ser servidos. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa nós somos? Nathalie, Felipe, Silvia, Caio, Bia, Irineia, Alice, Valdir. Que tipo de pessoa, Isabela, Heloísa e Elisa, nós somos? Das que estão sempre prontas a servir? Ou daquelas que sempre exigem serem servidas? Em seu casamento, quem você é? Você é aquele que exige que seu cônjuge te sirva? Ou você é que vive para servir? Quem que você é no seu casamento? E não é verdade que assim como o reino se divide, um reino pode se dividir, casamentos são destruídos, simplesmente porque ambos querem ser servidos? Não é verdade? Não é verdade? Ele que vem a pedir desculpa. Ele que vem. Não é verdade? Como a palavra de Deus é poderosa, né? Como coisas de um universo macro falam ao nosso micro-universo com os mesmos princípios. Que se eu e você desejarmos ser servidos,
será a nossa ruína. A ruína de tudo que levantamos e construímos. Quem você é? Você é alguém que está sempre esperando que algo aconteça a seu favor? Ou você é sempre alguém que está servindo em favor de alguém? Quem você é no seu trabalho? Você é daqueles que procura sempre ser alguém que colabora e ajuda no serviço? Ou está sempre a exigir dos outros e a reclamar deles aquilo que não fazem segundo o que você deseja que seja feito? Quem você é na igreja, no meio do povo de Deus, na obra do Senhor? Você é do tipo de crente que se dispõe a servir seus irmãos na fé? Falei hoje de manhã, né, da carona. Você é aquele que Deus te deu um carro e você pode dar carona aos seus irmãos, mas você se incomoda tanto porque afinal você quer ir para casa mais cedo. E você acha sempre um peso muito grande ter que servir alguém. Será que eu e você somos assim? Dispostos a servir ou sempre prontos a sermos servidos? Irmãos, todos nós, todo dia, diariamente, temos a oportunidade de nos encontrarmos em um desses grupos. Todo dia. Todo dia. Quando você olhar para a sua esposa, você terá a oportunidade de servir ou de exigir ser servido. Quando você olha para o seu marido, lá está a escolha: servir ou ser servido. Quando você olha para os seus pais, filhos, vocês também estão diante da escolha: se rebelar contra a ordem deles ou servi-los como Cristo deseja e agrada a Ele. Todos os dias. Todos os dias. Quando você encontra no seu trabalho lá aquela pessoa que sempre está a te dar ordens de maneira grosseira, você está diante da escolha de servir humildemente ou de criar uma briga por conta dos seus supostos direitos. Todos os dias. Todos os dias nós estamos diante da escolha de sermos servidos ou de servir como Cristo fez. O que você está fazendo e o que eu estou fazendo com as oportunidades que Deus nos dá de servir o meu irmão, o meu próximo, como fui servido pelo próprio Rei, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.